Se você está aí desenvolvendo um projeto, dá uma segurada aí, escuta essas dicas, anota e confere ver se você não está cometendo alguns desses erros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Estruturalcast aqui, onde nós discutimos estratégias para você dominar a engenharia. Eu sou Helena Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E o assunto de hoje é 10 erros que você não pode cometer em um projeto estrutural. Luiz, eu quero começar te pedindo por que é interessante se atentar a esses detalhes, a esses erros, e o que esses erros podem ocasionar em nossa estrutura ou até mesmo solucionar. Tá, vamos lá. Quando a gente está falando de projeto estrutural, existem vários erros em várias etapas, digamos assim, de qualquer projeto estrutural. Tanto na parte de erros em concepção estrutural, parte em erros em análise estrutural, erros na parte de dimensionamento, na parte de detalhamento, e talvez você está fazendo um projeto estrutural e você não consegue visualizar. Porque, basicamente, se a gente soubesse que está tendo um erro, a gente ia saber solucionar. Então, basicamente, é muito difícil de visualizar isso. Não é esse tipo de erro, por exemplo, quem faz projeto estrutural já acha que a gente vai falar sobre o erro D03, o erro D08. E não é esse tipo de erro de software. Porque esse tipo de erro são erros que nos avisam. Erros que aparecem na nossa tela. Então, da tela azul lá é um erro. E esse tipo de erro são erros relacionados talvez à falta de experiência, erro relacionado talvez à falta de ir na obra, de verificar lá na obra como que é feito, como que é executado, e também um erro de física, um erro conceitual, um erro de análise estrutural, comportamento da estrutura. Porque, igual comentei antes, se a gente soubesse de todos os erros antes de fazer algo, nós não cometeríamos o erro. E estruturas continuam caindo, contenções continuam caindo, patologias continuam acontecendo. Então, e isso é um erro. Ou é um erro humano, ou é um erro de algum acidente, algo assim. Mas a parte de erro humano é o que nós precisamos evitar, que é relacionado a erro de concepção, erro de análise estrutural e também erro de detalhamento estrutural. Então, basicamente, são 3 tipos de erros, né? Vamos começar falando deles, então? Então, se está fazendo o projeto estrutural aí, está pensando em começar, para agora, anota, porque são situações que vocês não conseguem visualizar. Eu acho que um dos primeiros erros que é mais recorrente, digamos assim, em quem está fazendo o projeto estrutural é referente à flambagem dos pilares. Flambagem errada, digamos assim. Uma conceituação referente à flambagem, no qual você talvez está interpretando errado, ou até mesmo o software está interpretando errado. Porque veja bem, o software ele só é um resultado daquilo que nós alimentamos nele. E quando nós estamos fazendo a concepção da arquitetura, em alguns casos acontece do software interpretar de maneira errada a esbeltez do pilar. Esbeltez, quando eu digo relacionado ao pé direito dos pilares, ao pé direito do pavimento, digamos assim. Às vezes o software ele interpreta de maneira errada essa distância entre um pavimento e o outro pavimento. Então, relacionado a isso, existe um problema referente à esbeltez, que é relacionado ao travamento dos pilares. Ou seja, se eu não fizer o travamento dos pilares, vai existir um erro de esbeltez nesse meu pilar. E quando a gente fala em pé direito duplo, como que o software entende isso? Como que vocês resolvem esse travamento? Muitas vezes o software ele vai entender como se não existisse esse pavimento duplo. Como se fosse um pavimento normal. Porque existe uma relação lá de fazer uma configuração do software relacionada à altura dos pavimentos, e se nós não verificar, se nós não entrar lá dentro no dimensionamento dos pilares e verificar qual que é a esbeltez que ele está considerando, qual que é o pé direito que ele está considerando,
às vezes ele vai considerar como se eu não tivesse, digamos, um pé direito duplo. E esse pé direito duplo vai fazer com que as minhas BUTs sejam o dobro, porque eu não estou mais travando os pilares no meu pavimento. Eu tenho uma continuidade do pilar sem viga. Então, consequentemente, no dimensionamento, eu não posso considerar que esse meu pilar ele está travado entre os pavimentos, porque eu não tenho viga de travamento. Então, eu preciso verificar, e é um erro que pode acontecer. E é um erro que pode... É um erro realmente, tipo assim, que pode levar a estrutura a entrar em colapso. Porque o meu pilar está sendo dimensionado pela metade, basicamente. Se a gente for parar para analisar, ele está sendo considerado apenas um pé direito, que não é a realidade. Então, esse erro referente ao travamento dos pilares, referente a esbeltez dos pilares, é um erro comum, veja bem, um erro comum em quem está iniciando em estruturas, que não consegue visualizar isso, olhar para o software e dizer que o software está errado. E é preciso verificar e fazer todo o procedimento à mão. Digamos assim, é questão de percepção. Percepção. E ainda entrando nessa relação de percepção, existe uma outra relação de travamento de pilares ainda, que é, digamos assim, o segundo erro de concepção estrutural, que seria referente ao travamento dos pilares ainda, só que de vigas em balanço. Veja bem, se eu lançar no software uma viga em balanço, o software ele vai interpretar que essa viga está chegando num pilar e essa viga está travando o pilar. Aí a gente precisa avaliar. Veja que é uma relação de sensibilidade estrutural. Porque eu preciso sempre avaliar, tá? Essa minha viga, será que ela realmente está travando o meu pilar ou não está travando o meu pilar? Essa minha viga que é em balanço, esse meu elemento que está em balanço. Como que a gente verifica isso? Sem olhar para análise, sem olhar para números, digamos assim. Eu sempre percebo da seguinte maneira. Se o meu pilar ele quiser se deslocar, a viga segura ele ou não segura? Não. Teoricamente, no meu ponto de vista, a viga puxa. A viga acaba puxando esse pilar, porque ela está em balanço. Então, essa é uma relação da mesma situação, ainda encaixando nesse erro de concepção estrutural, de que vigas em balanço não travam pilares. Veja bem, vigas em balanço não trava pilar. Uma outra relação, vinculação dessa viga que está em balanço, é que eu não posso rotular essa viga em balanço. Não posso rotular. Não posso rotular nenhum tipo de elemento que está em balanço. Por quê, Luiz? Porque se a gente parar para analisar, eu tenho 3 equações de equilíbrio da física lá. Que é momento enfim, eu tenho as reações de apoio e tenho os momentos que precisam ser igualados a zero. Num elemento em balanço, eu preciso ter as três equações bem definidas. Tanto esforço normal, uma reação e um momento fletor para que o meu engaste seja perfeito. Se a gente pegar para analisar o engaste, eu realmente tenho que ter as 3 equações de equilíbrio para que iguale a zero e que o meu elemento esteja em equilíbrio. Simplesmente isso. Então, num elemento em balanço, se eu rotular esse meu elemento em balanço, eu perco as equações de equilíbrio e esse meu elemento ele entra em colapso. O nosso semi-rígido, assim, não faço, porque eu estou diminuindo rigidez. Se eu diminuir rigidez, a gente vai entrar num elemento que vai fissurar, que vai ter agente agressivo e vai acabar entrando em colapso. Então, eu preciso avaliar, nesse segundo erro também de travamento dos pilares, de travamento a partir das vigas em balanço, que não trava os pilares e eu também nas vigas em balanço eu não posso deixar elas rotuladas. Eu posso dizer que esses tipos de erros são ocasionados referente à arquitetura, né? Porque, basicamente, o projeto estrutural ele se molda em cima da arquitetura. Tem coisas que eu não posso correr, digamos assim. Não tenho como, por exemplo, se eu estou com essa viga em balanço, eu não tenho como lançar uma outra viga para fazer o travamento do pilar, para que esse meu pilar ele venha a ser dimensionado. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que lidar com essa situação. Eu tenho que saber que eu preciso dimensionar essa estrutura dessa maneira. E eu preciso considerar esses esforços da maneira que realmente vai acontecer, da maneira que a física vai acontecer.
E ainda relacionado à arquitetura, a gente entra aí num terceiro erro de concepção estrutural, que é relacionado à arquitetura também, e que a gente não consegue se moldar, digamos assim, que é relacionado à proximidade de pilares. Eu não saio lançando pilar onde eu quero. Eu preciso esconder os pilares. E o fato de eu estar limitado na arquitetura, muitas vezes, a partir da concepção dos pilares, eu vou ter pilares que são próximos. Às vezes num hall de entrada, perto de elevadores, perto de... Geralmente ambientes menores, banheiro. banheiros, enfim, eu tenho essa proximidade dos pilares. E o que isso traz de problema? O que é um erro aqui? É que quanto maior a quantidade de pilares, alguns pilares eles vão estar mais carregados, menos carregados. E quando eu tenho uma proximidade, às vezes de 3 pilares, um pilar vai estar tracionado. Em alguns casos, esse pilar vai estar tracionado. E muita gente me pergunta isso. Luiz, pelo amor de Deus, estou com o meu pilar tracionado. Como assim? É muito difícil da gente conseguir visualizar de que um pilar está tracionado. Pô, se eu tenho parede, se eu tenho cobertura, como que um pilar de um canto ele vai estar subindo? Não faz sentido. Às vezes eu tenho lá uma carga negativa de 200 kg. Como que eu vou estar levantando esse meu pilar com 200 kg? E é só uma relação referente à concepção estrutural. Porque se eu tenho proximidades de pilares, acontece que a partir dos carregamentos e momentos fletores, eu vou ter braços de alavanca. Como se eu tivesse uma gangorra. Imagina uma gangorra, tá, no qual eu tenho um pilar central. Então eu tenho esse meu equilíbrio dos dois lados. Se eu colocar um pilar em um canto da gangorra, eu vou ter 2 pilares e um balanço, certo? Então, automaticamente, o meu balanço ele vai fazer com que o outro pilar da extremidade ele levante. Ele vai tender a levantar. Então, automaticamente eu vou ter um erro de concepção estrutural que pode ser solucionado. Se eu tenho um pilar que está tracionando, tem alguma coisa puxando ele. Sim, seja por conta dessa proximidade, seja por um balanço, seja por uma viga de transição. E aí, como eu resolvo ele? Eu tiro, aumento... Como que eu posso resolver um pilar tracionado? Ou você reajusta a concepção estrutural, de modo que esse pilar ele não se torne um pilar tracionado, que ele não tenda a levantar, digamos assim, ou você vai ter que trabalhar ele como um tirante, que aí nós já não estamos mais falando de pilares. Aí nós estamos falando de tirante em concreto armado. Aí eu preciso lidar com ele como um tirante. Então, tem ancoragem das armaduras, eu preciso controlar a fissuração desse tirante, digamos assim, mas eu não posso, digamos assim, ignorar. Ok, meu pilar está tracionado, eu vou deixar ele lá como ele está e acabou. Então isso é um erro. Por quê? Porque ou o meu pilar ele é um pilar comprimido ou ele é um tirante. E tirante é bem diferente de pilar. Eu preciso avaliar ele de uma forma diferente. Porque ele já o concreto ele vai entrar num estado de que ele não resiste à tração, apenas a armadura. Então, consequentemente, meu pilar ele vai fissurar. Esse meu tirante ele vai fissurar. E eu preciso controlar essa fissuração para que não apareça, para que não tenha agentes agressivos em contato com a armadura. Então, a relação de tração nos pilares por proximidade pode acontecer isso, mas eu só vou ver isso como um problema se eu ignorar isso. Sobre erros de concepção, Luiz, então seria isso? Teria mais algum pra gente expor aqui? Se a gente fosse falar de todos os erros de concepção, aí a gente ia passar 20 podcasts aqui só falando de erro de concepção. Daria pra gente falar sobre viga apoiada em viga, torção de compatibilidade, torção de equilíbrio, enfim, mas eu acho que é melhor a gente deixar pra gente focar um pouco mais em erros que podem estar acontecendo e vocês não estão visualizando. E também não falar dos erros que o software pode nos trazer. Porque às vezes esses erros eles aparecem assim na tela. Apareceu o erro. Então, mas são erros aí para se evitar na etapa de concepção estrutural.
Digamos que esses são alguns dos principais. Alguns dos principais erros mais recorrentes, digamos assim, num projeto estrutural. Agora vamos falar então dos erros relacionados à análise estrutural. Quais são? Esse é legal, porque esse tem bastante também. Na verdade, erro na engenharia é o que mais tem. É o que mais tem. Se a gente parar para analisar os memes e vídeo que manda em WhatsApp, é só treta, é só escada caindo, empuxo no vazio, recalque de obra, enfim, ele tem os erros mais graves, né? Aí tem prédio caindo, tem contenção caindo, então a gente também não pode brincar com erro. Mais relacionado à análise estrutural, vamos lá, um erro que talvez, eu aposto que poucas pessoas veem isso. Aposto que poucas pessoas veem isso. Não é basicamente um erro, é uma relação de análise estrutural que você tem que ficar atento com os resultados que o software te entrega. Por quê? Vamos lá. Esse é um erro referente à a viga inclinada na cobertura. Viga inclinada na cobertura. Viga inclinada não, viga invertida na cobertura. Me perdoe. Deu erro aqui. Isso é de ninguém entender nada, né? Viga invertida na cobertura, mas mesmo assim. E aí? O que vai acontecer com viga invertida na cobertura? Eu já usei nos meus projetos, viga invertida. Não, normal, entende? Só que eu preciso avaliar o erro referente à interpretação. Por quê? Se nós analisar o esquema estrutural de uma viga invertida na cobertura, com laje, acontece que a viga ela vai se deformar. A viga tem a sua linha neutra, onde vai ter a área comprimida, uma área tracionada. E quando ela está invertida lá na cobertura, eu tenho a laje também que está chegando nessa viga, que está invertida. Se nós analisar o esquema estrutural, a laje ela vai estar chegando nessa viga na área tracionada, na parte inferior da viga. E ok, até aí não tem um erro. Agora, na análise estrutural, quando você for verificar a parte de deslocamento, a parte de dimensionamento, a parte de esforços que estão acontecendo na grelha, o que vai acontecer é que essa viga ela vai se deformar, ela vai ter nessa área tracionada um esforço de flexão, e esse esforço de flexão vai acabar passando para a laje também. Consequentemente, na análise estrutural, na parte de deslocamento, na parte dos esforços que estão atuando na laje, eu preciso verificar isso e entender isso. Eu preciso olhar para o deslocamento da laje e saber identificar se é a laje que está deformando ou é a viga que está deformando. Por quê? Porque para mim solucionar um erro, para mim chegar numa decisão de otimização da estrutura, eu preciso entender quem realmente é o elemento principal. Será que é a viga que está dando problema ou se é que é a laje que está dando problema? Será que esse esforço de flexão ele é proveniente da laje ou é proveniente da viga? Será que eu estou tendo algum esforço de flexão que talvez vai causar alguma fissuração na minha laje por conta da viga? Então, é um erro, não digo assim que, ok, vai dar um erro na minha estrutura e vai entrar em colapso. Talvez não. Mas eu preciso identificar isso e saber interpretar isso no meu projeto. E é um erro de análise. Por quê? Porque muitas vezes você vai querer interpretar como se fosse uma laje e uma viga normal. E basicamente não. Porque a laje ela vai estar na área tracionada da viga. Então, referente à fissuração, referente aos esforços de flexão que vão estar atuando, eu preciso... Aí, nesse caso, vai depender de cada caso. Vai depender de carregamento, não existe uma regra, porque pode ser que seja realmente um erro na laje, pode ser que realmente seja um erro na viga. Mas nem nesse caso, Luiz, por exemplo, usei uma viga invertida em um projeto e não tem como tirar essa viga invertida. Tá dando esse problema por conta dos momentos, flexão e tudo mais, entre a laje e a viga. E como resolver isso? Aumenta a taxa de armadura? Tem alguma forma de resolver isso mantendo a viga invertida? Assim, se eu... Digamos assim, geralmente esse problema ele vai acontecer na viga. Porque a laje ela vai estar se apoiando, ela não é um elemento principal. Então,
quanto maior vai ser o deslocamento da minha viga, quanto mais ela estiver fletida, maior serão os problemas. Então, a grande questão aqui é que essa minha laje da cobertura invertida, ela tem que, digamos que ela não pode deformar tanto, porque senão ela vai gerar uma patologia na minha laje. Então, eu preciso realmente avaliar, assim. Às vezes, essa flexão, esse deslocamento não é prejudicial, digamos assim. Mas a grande questão aqui não é referente ao problema que pode acontecer, mas referente ao problema da análise desse conjunto. Eu preciso ter a visão de que pode vir a acontecer um problema nesse conjunto. E eu preciso interpretar como que esse conjunto está trabalhando. Que é bem diferente de uma laje que está apoiada na área comprimida de uma viga. Ela vai estar apoiada na área tracionada da viga. Então, a minha análise estrutural é diferente. Então, é apenas um cuidado, digamos assim, referente à laje, viga, enfim. Um outro erro ainda relacionado a lajes agora seria referente à laje treliçada. Mas vamos lá. E aqui a gente vai entrar numa discussão de que muitos profissionais fazem isso. Pode ser que funcione. Mas eu levantei a bandeira de que eu não faço isso e que eu acho que não funciona. Porque eu vejo que existe um risco muito grande referente a colapso desse tipo de estrutura. Eu não estou dizendo que não funciona. Às vezes funciona. Favela funciona. Tá lá, as estruturas na favela e nada cai naquilo lá. Então, enfim, a gente não tem umas coisas de engenharia que a gente não pode discutir, digamos assim. Mas é referente à armadura negativa em laje treliçada, que está em balanço. Aí aqui eu quero deixar claro que laje treliçada em balanço, ela não foi feita para estar em balanço. Pronto, ela foi feita para ser uma viga, para ser uma laje biapoiada, talvez com engastamento entre lajes biapoiadas. E por que eu estou falando isso? Quando a laje está em balanço, da mesma forma que a viga, quando está em balanço, ela precisa ter as equações de equilíbrio lá e tudo mais. Então, numa laje que está em balanço e ela é treliçada, eu vou ter momentos negativos para poder engastar essa laje que está em balanço. Se eu avaliar o esquema estrutural, se eu avaliar os elementos que existem na laje treliçada, eu tenho a vigota, onde eu tenho a base dela ali, a sapata dela, e eu tenho a treliça. Essa treliça, basicamente, ela é construtiva e, enfim, ela acaba suportando os esforços de flexão de uma laje bem apoiada. Numa laje em balanço, não. Numa laje em balanço, eu preciso ter uma armadura negativa para combater os momentos negativos, no qual a laje treliçada não tem. Eu tenho a vigota e eu tenho a capa de compressão. Então, consequentemente, eu teria que posicionar essa armadura negativa um pouco acima da linha neutra, onde eu tenho a capa de compressão. Só que esses 4 centímetros da capa de compressão, levando em consideração que às vezes eu tenho uma armadura de 10, uma armadura de meia, para combater os esforços desse balanço, é insuficiente para resolver esse balanço. Tá? E eu sei que muitos profissionais eles utilizam ainda uma continuidade da treliça. Talvez, beleza, funciona. Então, dimensiona uma sacada, então, uma laje treliçada. E coloca uma galera lá, fazendo churrasco lá. Coloca uma jabuticabeira na laje treliçada em balanço. Não vai funcionar. Eu tenho pouca área de concreto para segurar, digamos assim, essa armadura negativa para combater esse momento negativo. Porque o restante é EPS, o restante é cerâmica. E aqui vai uma outra consideração ainda, porque se eu tenho uma treliça que está em balanço, onde eu tenho EPS, eu tenho cerâmica nesse enchimento, a parte superior da laje vai estar tracionada, que é onde eu tenho um momento negativo, e a parte inferior vai estar comprimida. E daí na compressão eu tenho cerâmica e tenho EPS. Vai ter um esmagamento desse material. Então, consequentemente,
Eu não considero isso. Eu não acho ideal fazer a parte de balanço com elemento treliçado, com laje treliçada. Por mais que tenha continuidade, por mais que as favelas estão de pé, por mais que tenha estrutura que está de pé. Eu vejo que a parte da treliça e a parte da laje treliçada ela tem pouca área de concreto para combater, digamos, esses momentos negativos. E aí eu sei que vai ter gente no comentário aí dizendo, tá, e se eu fizer uma região maciça? Então faz a laje maciça. Entendeu? Ah, beleza, Luiz, eu sei resolver esse problema aí com uma região maciça. Eu coloco 40 centímetros pro lado interno, 40 centímetros pro lado externo. Aí beleza, aí tu tem uma marquise de 1 metro. Tu vai utilizar 40 centímetros maciço, 50 centímetros maciço e 50 centímetros treliçado. Veja a complexidade da mão de obra para montar isso. Para montar essa região maciça, para posicionar essas armaduras. Veja qual que é a probabilidade de existir um erro, digamos. Em um elemento em balanço, a gente vai entrar naquela mesma situação. Ele está equilibrado. O elemento em balanço ele está equilibrado. Agora, se eu perder o equilíbrio de alguma das reações, de alguma das equações, esse meu elemento ele não vai avisar que vai cair. Esse elemento ele não vai fissurar e vai dizer, ó, tô caindo, igual uma viga, por exemplo. Uma viga ela fissura e começa a avisar que vai cair, quando ela é bem apoiada. Agora, quando ela está em balanço, não. Simplesmente cai. E é por isso que a gente tem várias marquises que entram em colapso, é por isso que a gente tem vários elementos em balanço que entram em colapso. Porque não avisa que vai cair. Simplesmente cai. Então tem que tomar muito cuidado referente a esse tipo de elemento e referente à armadura negativa em laje treliçada que está em balanço. Um outro erro ainda relacionado à análise estrutural, lembra que eu comentei antes sobre os pilares. Pilares com proximidade, pilar que vai tracionar, que se torna um tirante, digamos assim. Um erro que pode acontecer referente a isso também é que é referente à compatibilidade de deslocamentos. Isso já é relacionado a mais a execução da obra. Por quê? Porque se eu avaliar, por exemplo, uma residência que tem um balanço na parte superior, então, consequentemente, eu tenho, vamos pensar assim, eu tenho um quarto na parte superior que ele está em balanço. Então, eu tenho a viga que está suportando o quarto e eu tenho a viga superior ao quarto, que é a viga de cobertura. Só que a viga de cobertura ela não tem parede. E a viga inferior ela está suportando o quarto. Tem as paredes do quarto, tem os móveis e tudo mais. E esses dois elementos eles estão em balanço. O fato de eu ter dois elementos em balanço, o meu elemento inferior ele está carregado e o elemento superior, digamos, da cobertura ele não está carregado, vai fazer com que o meu elemento em que eu tenho as paredes, a viga em que eu tenho as paredes e tenho esse carregamento maior, ela vai deslocar muito mais do que a cobertura, certo? Que eu tenho um carregamento maior. Consequentemente, se eu tenho diferença entre deslocamentos, a minha alvenaria ela vai descer junto com essa viga. Ela vai deslocar junto. E se a minha viga superior não deslocar junto, eu vou ter uma fissura. Uma fissura entre a alvenaria e a viga. E a viga superior. E aí? Como que eu vou resolver? Tem N maneiras de resolver isso. Ou eu mudo a arquitetura, não trabalho com balanço e está resolvido. Isso não pode. Isso não pode? Não. Ou, vamos pensar, ou eu tiro as paredes do quarto. Também não pode. Tiro o quarto. Uh-uh. Também não dá. Uh-uh. Ou eu coloco um quarto em cima da cobertura para aumentar o carregamento. Dê seus pulos, engenheiro. Ou eu compatibilizo os deslocamentos. E aí a gente entra numa questão, tá, como? Se eu tenho carregamento diferente, o mesmo balanço, como que eu vou fazer com que as duas estruturas elas desloquem igual? Geralmente a gente utiliza um pilar de compatibilização. Então, por exemplo, lá na ponta do balanço, lá na extremidade do balanço, eu coloco um pilar. E esse meu pilar ele vai interligar os dois pavimentos, tanto o pavimento inferior, tanto o pavimento superior. Quando o meu pavimento inferior deslocar, esse meu pilar ele vai tracionar, ele vai se tornar um tirante. Automaticamente o elemento superior vai descer junto.
E não vai descer, não vai, é imperceptível. Mas é só uma relação para mim controlar essa fissuração na alvenaria. Simples. Se eu não tivesse uma alvenaria, eu não precisaria desse pilar. Agora, se eu tenho uma alvenaria num balanço, então eu preciso prever essa situação de que o pavimento que está em balanço ele está carregado e o pavimento lá em cima ele não está carregado. Então vai ter essa diferença de deslocamentos e eu utilizo esse pilar para trabalhar como um tirante. E a gente entra na mesma situação de controle de fissuração. Enfim, tem várias situações aí para controlar, digamos, e dimensionar esse tirante em concreto armado. E ainda falando em deslocamentos, aí a gente vai entrar numa situação amador, de engenheiro que é amador no negócio. Que é o cara fazer todo o dimensionamento da estrutura, deixou de ficar vermelhinho os elementos lá no software, então tá tudo certo. Ok, já dá para montar a prancha e já dá para mandar para a obra. Não. Porque se o elemento ele passou no estado limite último, não significa que ele passou no estado limite de serviço. Então é um erro assim, gente, pelo amor de Deus, esse erro aqui, ó, vocês precisam colocar numa parede lá, atenda ao estado limite de serviço. Eu acho que a gente até falou já num podcast referente a isso, que elemento, ele não é só estado limite último, não é só encontrar as armaduras, não é só a parte de dimensionamento. Você precisa avaliar ele no estado limite de serviço. Aceitabilidade sensorial visual, vibração da escada. Já pensou? A gente subindo a escada aqui todo dia e sentir que a escada tá vibrando? E aí, é um erro de quem? É um erro do construtor? É um erro, enfim... não, é porque a escada é assim mesmo. A escada vibra. Não! Isso é um erro de estado limite de serviço. Não é só deslocamento também. Então, esse conforto do usuário, de nós estarmos aqui, nós não sentir que a laje está vibrando, isso é estado limite de serviço. Se a laje estivesse vibrando e nós estivéssemos sentindo, significa que o engenheiro responsável não atendeu o estado limite de serviço. E isso é contra a norma. E norma é lei. Então, é um erro. É um erro grotesco, é um erro amador referente a isso, que você precisa atender ao estado limite de serviço. Não dá para evitar isso. Não tem como trabalhar com estruturas em balanço, vigas de transição, escada, espinha de peixe, escada com degraus em balanço e não atender o estado limite de serviço. Porque é muito importante que o usuário que está utilizando essa estrutura, esse ambiente, ele se sinta confortável. Tanto visualmente, quanto, enfim, de sentir as coisas, de ver se está vibrando, se não está, se vê se uma porta não abre, enfim, às vezes uma janela não abre, isso é estado limite de serviço. Você precisa atender isso. E ainda, relacionado ainda a deslocamento, vibração, toda a situação é um erro, eu acho que de análise e concepção estrutural, que é relacionado a vinculações. Vinculações, nó semirrígido, rotulação, engaste. Que é o seguinte, as pessoas elas entendem a teoria referente a isso, agora vai para a prática, aí embanana tudo. Aí já sai colocando nó semirrígido em tudo quanto é canto, achando que vai resolver o problema da estrutura. E isso é um erro. Porque o nó semirrígido, basicamente, falando em vinculações, se eu vou fazer uma redistribuição de esforços, veja bem, redistribuição de esforços. Eu não estou tirando os esforços da estrutura. Não significa que se eu colocar um nó semirrígido entre viga e pilar, eu estou tirando o momento negativo. Eu não estou fazendo isso. Eu estou redistribuindo. Ou seja, se eu tirar momento negativo, vai aumentar o momento positivo. Isso é fato. O momento ele não vai sumir. Não estou tirando ele da estrutura. E as pessoas elas acham que, beleza, para mim diminuir a armadura é só eu colocar nó semirrígido. Tá. Daí a estabilidade global vai lá pro... Daí os pilares começam a ter momento de segunda ordem, começa a aumentar a taxa de armaduras nos pilares para você resolver uma viga. Então, a aplicação de nó semirrígido é como se a gente estivesse colocando um temperinho final que precisa na estrutura.
É um parafuso lá na estrutura que precisa apertar ele um pouco para a estrutura ficar um pouco mais estável. Não é uma relação só de diminuir a quantidade de armaduras, mas é para mim deixar a minha estrutura mais equilibrada e não menos equilibrada. Porque existem situações em que eu vou ter, às vezes, muita diferença de momentos fletores e que eu preciso fazer uma redistribuição dos momentos fletores para que eles se equilibrem. E não, às vezes, só para resolver um ponto. Porque quanto mais nó semi-rígido eu colocar em uma estrutura, menos rígida essa minha estrutura vai ser. E se a minha estrutura ela não for rígida, vai virar um pré-moldado. Vai aparecer fissura. Então, se aparece fissura, aí a gente vai entrar em outra situação, referente à patologia, referente a deslocamento, vai entrar novamente no estado limite de serviço. Então, a aplicação de vinculações na estrutura não é sair colocando vinculação em tudo quanto é canto. Não é saindo colocando rotulação em qualquer canto. Tem que avaliar, tem que verificar qual que é os pontos, tem que verificar os limites normativos também, referente a 6118. Eu não posso aplicar nó semi-rígido em qualquer estrutura. Então, eu preciso avaliar se ela é de nós móveis, preciso avaliar se ela é de nós fixos. Se ela for de nós fixos, eu posso redistribuir 10%, 25%. Se ela for de nós móveis, eu posso redistribuir 25%. Posso redistribuir mais que 25% em alguns casos, mas aí eu preciso avaliar rotação plástica, enfim, tem uma calculeira lá que a gente faz para verificar isso, mas não é simplesmente apertar botão. Não é simplesmente apertar botão. Tá, Luiz, agora já falamos dos erros, então, de concepção estrutural, erros de análise estrutural. Vamos falar sobre os erros de detalhamento. Detalhamento. Será que tem erro em detalhamento? O software detalha tudo. Tem. Tem. E tem bastante erro. Às vezes a estrutura, ela tá tudo ok, foi dimensionado, tá tudo certinho. Aí chega no detalhamento, o cara vai lá e caga no projeto. E um dos primeiros, assim, que... vou arrumar aqui no detalhamento para facilitar a execução da obra, que daí... conversei com o pedreiro, aí o pedreiro quer fazer dessa forma que é mais fácil. Até essa semana, na obra que nós estamos executando, o pedreiro ligou e falou: eu vi que lá no baldrame é tudo viga de 40. Daí tem umas vigas de 30, mas se fosse nós fazer tudo viga de 40, daí facilita, daí eu já estou fazendo os estribos aqui. Existe um erro aqui. Porque se eu igualar, digamos, dimensão de elementos, eu estou reajustando rigidez, estou reajustando várias coisas na minha estrutura que não pode acontecer. E o mesmo acontece, talvez, em fundações. Como assim, Luiz, em fundações? Veja bem, eu aposto que vocês já receberam esse pedido para igualar, digamos assim, o tamanho das sapatas. Eu tenho sapata de 60 por 60, tenho sapata de 80 por 80, tenho sapata de 1 metro por 1 metro, e às vezes é mais fácil, vamos colocar tudo a sapata igual. Mas o que influencia, Luiz, deixar elas todas do mesmo tamanho? É que, assim, quando a gente está fazendo o dimensionamento da sapata, da onde que vem o dimensionamento da sapata? Vem da resistência do solo. Então, é sempre relacionado a um laudo de sondagem. A partir desse laudo de sondagem, nós precisamos identificar a resistência do solo, a capacidade do solo. Só que para cada pilar eu tenho um carregamento. Tem pilar que vai ter 15 toneladas, tem pilar que vai ter 10 toneladas, tem pilar que vai ter 50 toneladas. E a partir desse carregamento e dos momentos fletores, eu vou ter uma dimensão da sapata. Ok, entendemos até aqui. Tenho carregamento, tenho capacidade do solo e eu tenho a dimensão da sapata dependendo desses dois fatores. E acontece que as sapatas vão dar valores diferentes, porque são cargas diferentes, por mais que a resistência do solo é a mesma. Agora, o que acontece? O porquê que nós precisamos diferenciar o tamanho das sapatas? Porque dessa forma, todas as sapatas elas vão ter um recalque igual. Ou seja, para uma sapata que eu tenho 50 toneladas, e ela vai deslocar 2 centímetros, dependendo do seu tamanho, uma outra sapata que eu tenho 10 toneladas, ela vai ter um tamanho menor,
mas ela também vai deslocar 2 centímetros. Porque ela precisa ter esse tamanho para ter um recalque da mesma ordem de grandeza do que uma sapata que está mais carregada. Agora imagina o seguinte, vamos igualar as sapatas todas pelas maiores. Olha bem, a impressão que a gente tem é que, ok, vai ser bom. Eu estou aumentando sapata, estou melhorando o meu projeto. Será que é isso mesmo? Não. Por quê? Porque aquela sapata que estava deslocando 2 centímetros com 50 toneladas vai continuar com 2 centímetros. E a outra sapata que ia deslocar 10 centímetros vai deslocar menos. Porque eu aumentei a seção dela. Então, consequentemente, eu vou ter um recalque diferencial na estrutura. Enquanto uma sapata vai deslocar mais que a outra, antes eu tinha uma igualdade de deslocamentos, uma igualdade de recalque nessa minha estrutura. Porque a estrutura recalca. Isso é fato. A estrutura ela vai recalcar. Só que ela precisa recalcar de maneira igual e não diferente. A partir do momento que eu igualo o tamanho das sapatas com carregamentos diferentes, eu tenho recalque diferencial. E se eu tenho recalque diferencial, eu tenho fissuração, eu tenho patologias, eu tenho fissuras a 45 graus. Aí a gente vai entrar numa situação que, ao invés de eu estar ajudando, eu estou trazendo um problema muito grande para a estrutura. E por mais que a mão de obra não consiga entender isso, é difícil de entender. Realmente é difícil de interpretar isso. Porque, querendo ou não, a gente acha que a gente está... vou aumentar a seção, vai ajudar. E não é assim. A gente precisa avaliar cada caso, porque eu preciso controlar também o deslocamento. Preciso controlar esse tipo de recalque. E ainda uma relação de erro de detalhamento na verdade, é um erro de falta de cuidado, na verdade. Isso aí já aconteceu comigo. Que, os projetos arquitetônicos hoje, eles têm muitos detalhes. E às vezes é um detalhe de uma viga em L, às vezes é um pilar em L, às vezes é um detalhe construtivo, mas que precisa às vezes de um baldrame lá para apoiar uma alvenaria, que às vezes é um volume da arquitetura. Às vezes eu tenho uma viga metálica, às vezes eu tenho algum detalhe enfaixado em ACM, e eu preciso considerar às vezes esse carregamento da ACM na estrutura. Então, é referente a erro de interpretação do projeto arquitetônico. Ou seja, existem muitas situações que eu preciso prever alguns detalhes na estrutura de fachada. Por quê? Porque eu tenho que prever as instalações que vão ter depois. Seja um ACM, seja uma placa cimentícia, um gesso, uma estrutura metálica. E eu não posso pensar que minha estrutura ela é apenas concreto armado, apenas alvenaria. Porque eu tenho que prever a construção disso. Um exemplo é a casa que tinha aquele volume da Anne. Da Anne? Em placa Cortem. Em aço Cortem, verdade. Nossa, era um peso gigantesco, né? No dimensionamento, ali pelo chumbamento dessas placas, a gente tinha, acho que era 200 a 300 quilos por ponto que eu precisava chumbar na viga. E outra, eu precisava posicionar as vigas para travar os pilares, mas eu também precisava posicionar as vigas de modo que o pessoal pudesse depois fazer a execução dessa estrutura, para que eles tivessem pontos de apoio para chumbar. Isso acontece muito com... Mas daí isso é fácil de interpretar, porque é caixa de elevador. Eu preciso identificar um modelo de elevador, aonde que vai ser a casa de máquinas desse elevador, se vai ter um carregamento lá na parte superior, se vai ter carregamento nas vigas de bordo. Então eu preciso identificar o modelo construtivo das coisas para ir considerar no meu projeto estrutural. Viga de cobertura. Vai ser uma viga de madeira ou vai ser uma metálico? Eu vou chumbar na laje ou vou apoiar nas vigas? Então eu tenho que ter essa consideração referente aos outros elementos da arquitetura. Para aí sim, às vezes... um outro exemplo. Eu tenho um pergolado metálico. Mas o pergolado metálico depois o pessoal vê.
Depois o pessoal vem, instala, depois o fixa na pessoal parede. resolve. Tipo, não é assim. Tem que resolver, tem que... Na verdade, não é resolver, é conseguir prever isso já no projeto. Porque como é uma estrutura independente, eu vejo que às vezes talvez passa despercebido por vocês, né? Pode passar, não deve, né? Sei lá, um pergolado de estrutura metálica. É uma outra estrutura, um outro jeito de executar. Mas não, né? Vai estar engastado, vai estar interligado na estrutura em concreto, no eu caso. preciso tomar cuidado, digamos, com esses detalhes, por menor que eles sejam. Porque senão a gente chega lá na obra, e daí o pessoal furou um pilar, e daí a gente vai entrar aqui em relação à compatibilização e tudo mais. Mas a gente precisa estar atento também aos outros sistemas construtivos para relacionar esses sistemas com o nosso projeto também. Então é um erro de detalhamento também. Eu acredito que é um erro de... Enfim, aí a gente vai entrar em erro de concepção, erro de análise, erro de detalhamento. E falando em erro, lembrei de mais um erro aqui, que é referente a empuxos na estrutura. O que é empuxos? Vamos pensar o seguinte. No muro de arrimo, a gente tem os empuxos lá do solo, empuxos da água, empuxos desse solo saturado. E um dos grandes erros é nós não considerarmos, digamos, no nosso projeto estrutural, o sistema de drenagem. Veja bem. Estou falando de estrutura, então não preciso considerar a drenagem. Cara, se você não considerar já um sistema de drenagem, digamos, no muro de arrimo que você está projetando, corre o risco do pessoal não fazer um sistema de drenagem. E aí você não considerou o empuxo da água, desse solo saturado. E aí o seu muro vai entrar em colapso. Tá, eu não preciso considerar, digamos assim, o solo saturado. Não preciso considerar essa água. Tá, mas o pessoal vai fazer um sistema de drenagem? Você considerou um sistema de drenagem no seu projeto? Você indicou um sistema de drenagem? Então, um erro referente a isso é não pensar no sistema de drenagem desse elemento. Porque é obrigação sua também mostrar no seu projeto estrutural a maneira que aquilo vai ser executado. Então, falando de muro e arrimo, eu vou considerar os empuxos na estrutura, o empuxo passivo, o empuxo ativo, mas eu também vou considerar que existe um sistema de drenagem. Vou considerar no meu detalhamento a parte do tubo corrugado, uma manta de bidim, enfim, um sistema de brita lá para fazer toda a parte de drenagem, escoamento dessa água, para que eu não tenha um empuxo da água atuando no muro. Então não é simplesmente dimensionar o muro. Eu tenho que verificar também o sistema de drenagem disso para que a minha estrutura não acabe tendo um carregamento no qual não foi considerado no cálculo. E ainda relacionado a isso, lembrei de um outro erro agora. Último erro, vamos lá. Esse erro aqui, veja bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Tipo assim, quando tu sai na rua, caminhando na rua, tu sente que o vento ele está atuando sobre você? Depende do vento, sim. Mas o vento tá lá. E dependendo do caso, o vento às vezes quase carrega, né? Uhum. Quase carrega. Sim, mas a gente sente de onde vem o vento. Né? Agora imagina você num temporal, com um guarda-chuvinha lá, caminhando. Triste. Já passei por isso. Já passei. E dá um vento. Leva o guarda-chuva. É muito difícil de segurar. Certo? Na 6118, a gente tem a possibilidade de desconsiderar o vento para edificações abaixo de 4 pavimentos. Agora imagine 4 pavimentos. No prédio onde a gente está aqui tem 5. Olha o vento que entra aqui nessa sacada. Olha o vento que pega aqui. Olha a posição que nós estamos. Imagina se no dimensionamento dos pilares, no dimensionamento das vigas de contraventamento, eu não considerar esse vento. Imagina um sobrado, que eu tenho uma fachada de, 6 metros, 5 metros. O vento tem atuação nessa fachada ou não tem atuação nessa fachada? O vento influencia ou não influencia?
Eu acho que influencia. Se influencia em um guarda-chuva? Eu acho que tem uma relação... Ah, Luiz, mas a diferença é muito pouquinho. Não vai estar dando... Tá, então considera o vento. Eu acho que um dos grandes erros na parte de dimensionamento, na parte de análise, é referente a não considerar o vento em estruturas abaixo de 4 pavimentos. Por mais que a norma fala que não precisa. Deixa a norma de lado nessas horas. Considera o vento, verifica o vento. É uma segurança a mais. E uma das situações é o seguinte, vocês vão perceber que o vento, dependendo do tipo da arquitetura, independente da quantidade de pavimentos, ele vai ter influência, vai ter uma influência. Porque vai depender muito do coeficiente de arrasto, vai depender muito do tamanho da fachada. Então, se eu tenho uma arquitetura, pensando na arquitetura total, que ela é esbelta, e eu tenho grandes comprimentos de fachada, é óbvio que o vento vai ter influência. Então, não dá para utilizar como regra de que o vento não atua em estruturas abaixo de 4 pavimentos. Porque atua. O vento está lá, o vento não está só lá em cima. O vento está atuando. E por mais que ele faça menor diferença referente aos outros dimensionamentos, referente a esforços de viga, carregamento de acidental, considera ele então. Então, Fica um conselho do Luiz. Tem gente que não considera por conta da norma. Tem gente que considera também pilares abaixo de 14 centímetros. Mas está fora da norma. Tem favela que está de pé lá, está tudo fora da norma. Então, acho que entra num consenso de cada profissional, de cada projeto que está fazendo. Enfim, tem profissional também que assina projeto sem fazer o projeto. Tem profissional que assina a execução de obra sem fazer a execução da obra. Então fica na cabeça de cada um o que vai fazer, o que não vai fazer. Mas é um erro aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Structural Cast. Pesadão. Treta. Mas espero que isso faça sentido para vocês, que vocês consigam, de certa forma, aplicar nos projetos de vocês, que vocês consigam visualizar no momento que estiverem ali, né, desenvolvendo, concebendo, analisando toda essa estrutura, detalhando também. Então, espero que, de certa forma, isso ajude vocês. E a hashtag de hoje? Não erro mais. Hashtag não erro mais. Olha só. Anotei tudo, então não erro mais. Então, se esse episódio fez sentido para você, deixe nos comentários se você está nos acompanhando pelo YouTube, hashtag não erro mais. E ficamos por aqui. Se você está no Spotify, assine nossa playlist. Se você está no YouTube, dá um joinha ali pra gente, comenta, curte, compartilha com todo mundo aí, com seus colegas. Deixa nos comentários se vocês lembram de mais algum erro, se vocês já viram algum outro erro de estruturas, de análise ou de obra. Deixa nos comentários aqui, vamos trocar essa ideia também. E se te ajudou de alguma forma também, compartilha com a gente. É interessante a gente saber se está fazendo sentido, se vocês estão conseguindo aplicar o que nós estamos fazendo aqui. É bacana a gente ter esse feedback de vocês. É isso aí. A nossa playlist está no Spotify, então assina no Spotify, tem no Deezer, ainda não tem no iTunes, ainda não tem nos outros elementos de podcasts, nas outras plataformas, eu estava esquecendo da palavra, plataformas. Mas se inscreva, acompanhe nós no YouTube também. Se você ainda não participa do nosso grupo no Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Participa, logo vem a semana estrutural para você se inscrever, para você participar. Se inscreva, tá? No nosso vídeo do YouTube, me siga lá nas redes sociais, no Instagram também. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Eu sou Helena Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E até um próximo Estrutural Cast. Falou! Até mais!